Primeiro, enaltecer o esforço dos jogadores que correram 90 minutos sem parar, todos eles, né? E jogadores aí que vinham jogando menos, como no caso do Everton Araújo, que fez um jogo esplêndido, nunca entrou num jogo calmo, sempre entrou em fogueira e sempre gostaria de enaltecer o jogo que ele fez. A volta do Vinha é muito importante também pra gente, fez um excelente jogo. E falar do que você falou, né, que são muitos anos, não sei se são 20, falaram 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Então, foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato. E vimos isso nas análises, um time que sofre muito pouco, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. Isso nos dá muita força. Então, é um campeonato muito longo, né? E a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela. E o Bragantino é um deles, né? Que está nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer. O empate não vale. Então, com essa atitude, o time continuou jogando, continuou botando a bola no chão e as chances começaram a vir cada vez mais e aí conseguimos fazer o segundo gol numa grande jogada. Bom, primeiro do Vinha, eu queria ter colocado ele de titular hoje, era meu pensamento de começar com ele, mas até conversei com o Arrascaeta antes do jogo e disse, né, que se eu começasse com ele, eu ia ter que tirar, né, com 60 minutos, porque é um jogador que está, como eu falei na outra coletiva, 10 meses sem jogar 90 minutos. Então, preferi usá-lo no segundo tempo, onde o jogo já estaria mais aberto, onde poderíamos explorar mais essa força que ele tem, né, de ataque. E agora, confesso que entrar do jeito que ele entrou depois de 10 meses, eu não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? Então, estou muito feliz por ele, mas não é nenhuma surpresa, não. É só você ver como ele treina, como ele aquece, como ele se prepara, como ele é o primeiro em tudo, como ele acaba o treino exausto. Então, isso o futebol te devolve. O Wallace é um jogador... Eu acho engraçado porque é um cara que entra em qualquer posição, compete o máximo e tá crescendo cada vez mais, tá se sentindo mais confortável com a bola, entra nesses momentos adversos e ajuda a equipe tanto a defender como a atacar muito bem. E uma coisa que ele tem, né, gols e assistências. Então eu quis deixar no campo jogadores assim que mais tem números ali para poder virar o jogo, e ele ajudou muito. Por último, o Wesley. O Wesley eu não sei, eu acredito que eu até falei com o Boto agora, mas não falei sobre esse assunto e não sei como está, só sei que é incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Então, mérito dele, ele trabalha muito, ele buscou, ele acreditou, e se realmente for assim, ele for concretizado, só tenho agradecimento por tudo que ele fez pela gente e que seja feliz sempre. Bom, como falei no outro dia, eu confio muito nos jogadores, no elenco que eu tenho, eu confio muito na qualidade que eles têm, e sempre disse, né, que não é nenhum peso para mim falar que para mim são os melhores. Eu sei que eu coloco uma responsabilidade em cima de mim, mas eu não tenho problema em falar isso porque é o que eu sinto. Eu vejo eles todos os dias, como eles treinam, como eles se comportam como grupo, e eu não tenho dúvida disso, né? E por mais que sim, são muitos desfalques, a gente vem com um elenco curto, mas são jogadores muito competitivos, e a gente pode suprir bastante essas baixas aí, essas faltas de jogadores como o Eric, como o próprio Nico, como o Alan, jogadores importantíssimos, né? Os dois laterais que vocês já sabem bem. Então não
esses jogadores, como são tão competitivos, faz com que a equipe compita onde vai e sempre possa lutar pelos 3 pontos.